Muita gente acredita que diabetes tem a ver apenas com açúcar e genética. Mas me diga uma coisa com sinceridade. Você tem bebido água suficiente ao longo do dia? E se eu te dissesse que muitos homens acima de 50 estão elevando silenciosamente seus níveis de glicose, não por excesso de açúcar, mas por desidratação crónica? Sim, a falta de água afeta diretamente seu metabolismo, sua circulação e até sua testosterona. Eu sou a doutora Maria José Freire, urologista certificada, e há mais de 20 anos ajudo homens com mais de 50 anos a recuperar energia, desempenho e masculinidade. Comenta aqui de onde você está assistindo, curta o vídeo e se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Você já deve ter notado que, com o passar dos anos, você sente menos sede do que sentia antes. Talvez ache que isso é normal, apenas uma consequência da idade. E, de certa forma, é. Mas o problema começa quando esse novo normal passa a afetar silenciosamente funções fundamentais do seu corpo, como o metabolismo da glicose. O que pouca gente sabe é que, após os 50 anos, a composição corporal muda. Perdemos massa muscular, que retém água, e aumentamos a proporção de gordura, que armazena menos líquido. O resultado? Seu corpo começa a operar com níveis mais baixos de hidratação sem que você perceba, e essa redução não é neutra, ela afeta sua circulação, sua energia e até seu desempenho mental e sexual. Essa falta de água reduzida, que muitos homens acima de 50 encaram como algo inofensivo, na verdade sobrecarrega o organismo. O sangue fica mais concentrado, mais viscoso, o coração precisa trabalhar mais para bombear esse sangue e a entrega de nutrientes e oxigênio fica comprometida. Imagine uma mangueira tentando empurrar água com sujeira acumulada. É assim que seu sistema circulatório se sente quando você está desidratado. E o pior é que essa situação leva o corpo a ativar mecanismos de compensação, inclusive na regulação do açúcar no sangue. O corpo, percebendo uma situação de estresse interno, começa a liberar mais cortisol, e isso tem efeito direto na elevação da glicose. Muitos homens notam que estão com a glicemia um pouco acima do ideal, mesmo sem grandes mudanças na alimentação, e é aí que entram os exames de rotina, que apontam pré-diabetes ou um leve aumento do açúcar no sangue. Mas poucos médicos perguntam: você está bebendo água suficiente ao longo do dia? A maioria foca nos carboidratos, no peso, na hereditariedade e ignora algo tão simples quanto a hidratação. Mas seu corpo não ignora. Cada célula depende da água para realizar suas funções. Sem ela, o fígado trabalha com menos eficiência, os rins filtram menos e o pâncreas, responsável pela insulina, também é afetado. É por isso que entender como a água se comporta no corpo masculino depois dos 50 não é um detalhe técnico, é uma chave para manter a energia estável, ajudar no controle da glicose e preservar a vitalidade que muitos acreditam estar perdida. Mas isso é só o começo. A ligação entre desidratação e açúcar alto vai muito além do que a maioria imagina. Pouca gente associa a sede com o açúcar no sangue, mas a conexão entre uma coisa e outra é mais profunda do que parece. Quando o corpo está desidratado, o sangue se torna mais espesso, como se perdesse fluidez. Esse sangue mais concentrado dificulta o transporte de nutrientes e a eliminação de resíduos. O organismo interpreta essa situação como uma ameaça e aciona mecanismos de defesa. Um deles é a liberação de hormônios do estresse, como o cortisol, que aumentam os níveis de glicose no sangue, mesmo que você não tenha comido nada doce. Ou seja, o seu corpo eleva o açúcar como forma de gerar energia rápida para lidar com o que entende como uma crise. E o mais preocupante é que esse processo pode ocorrer diariamente, em silêncio, sem sintomas aparentes. Homens acima de 50 anos já vivem com um metabolismo naturalmente mais lento. Combinado à desidratação, isso se torna um fator invisível de risco para a chamada resistência à insulina, o estágio que antecede o diabetes tipo 2. Quando há menos água circulando, a insulina, que é o hormônio responsável por levar a glicose para dentro das células, tem mais dificuldade de fazer seu trabalho. Pense nela como um entregador tentando passar por ruas congestionadas. O destino final da entrega atrasa e a glicose se acumula no sangue. Esse quadro, mantido por semanas ou meses, pode ser o suficiente para alterar seus exames sem que você tenha mudado sua dieta ou peso. É por isso que muitos homens se surpreendem com o resultado de um exame de hemoglobina glicada ou glicemia em jejum. Mas eu nem sou fã de doce, dizem, e de fato não são. O problema não é o açúcar que você consome, é o açúcar que seu próprio corpo produz como reação ao estresse interno de uma circulação comprometida. Sem água suficiente, esse estresse se torna diário. E quando isso se soma ao sedentarismo e a noites mal dormidas,
Cria-se o cenário perfeito para o desenvolvimento de diabetes tipo 2, mesmo em homens considerados saudáveis. Manter o corpo hidratado é muito mais do que uma dica genérica de saúde. É um suporte essencial para que os sistemas de regulação da glicose funcionem bem. É como manter o óleo limpo no motor de um carro. Sem isso, as peças se desgastam, mesmo que o carro esteja parado. E aqui entra um ponto crítico. Muitos dos sintomas iniciais desse processo são atribuídos ao envelhecimento, quando na verdade tem relação direta com a falta de hidratação. Mas isso nos leva a outro ponto importante. Muita gente acredita que, se não está com sede, está tudo certo. Mas esse é um dos maiores enganos que vejo no consultório, especialmente entre homens acima de 50 anos. Com o passar do tempo, o mecanismo que nos faz sentir sede vai ficando menos eficiente, ou seja, seu corpo pode estar gritando por água e você simplesmente não percebe. A verdade é que a sede é um sinal tardio. Quando ela aparece, o processo de desidratação já começou há muito tempo e nesse meio tempo, diversos sinais sutis se manifestam, mas são quase sempre ignorados ou atribuídos à idade. Você já se sentiu mais confuso ao longo do dia, como se estivesse desligado? Já levantou da cama meio tonto ou com dor de cabeça leve e constante? Já sentiu cansaço mesmo dormindo bem? Pois é. Esses são sinais clássicos de que o seu corpo está operando em modo de economia, tentando fazer o melhor com menos água do que precisa. Inclusive, a desidratação leve pode afetar diretamente seu desempenho cognitivo. Estudos mostram que basta uma redução de 1 a 2% na hidratação corporal para já impactar a atenção, o foco e o humor. E isso se agrava com a idade. Ou seja, aquele esquecimento ou irritabilidade que você sente pode ter uma origem mais simples do que imagina. Outro sintoma comum, mas pouco discutido, é a queda na qualidade das ereções. Sim, a circulação peniana depende de um bom volume de sangue e de uma pressão adequada. Sem água suficiente, o corpo prioriza órgãos vitais como o cérebro e o coração, e a região genital fica em segundo plano. Além disso, o sangue mais denso e viscoso tem mais dificuldade de irrigar os tecidos que dependem de alta sensibilidade vascular. Por isso, muitos homens notam que perderam firmeza, mas não sabem associar isso à hidratação. E ainda tem mais. A urina escura e com odor forte, queimbras frequentes e até prisão de ventre podem ser indicativos claros de que seu corpo está desidratado. O grande problema é que esses sinais não são gritantes. Eles se acumulam devagar, tornando-se parte da rotina, até que você os aceite como normais, mas não são. Seu corpo está tentando se comunicar, só que a linguagem dele é sutil. E quando você aprende a escutar esses sinais, começa a perceber o quanto uma simples garrafa de água pode fazer diferença. Mas manter-se hidratado não significa apenas beber mais água. É preciso entender como a hidratação afeta diretamente outros hormônios essenciais, inclusive a sua testosterona. Poucos homens percebem que a hidratação tem um impacto direto na produção de testosterona. Quando falo isso no consultório, muitos se surpreendem, mas faz todo o sentido. A água não é apenas um líquido neutro que circula no corpo. Ela é o meio onde todas as reações químicas acontecem, inclusive aquelas que envolvem a produção e a regulação hormonal. Os testículos responsáveis por produzir testosterona precisam de um ambiente bem irrigado, com circulação eficiente, para funcionarem corretamente. Quando você está desidratado, a chegada de nutrientes e oxigênio aos tecidos é prejudicada, e isso inclui a região testicular. A baixa hidratação também interfere no funcionamento do fígado, que é o órgão responsável por metabolizar hormônios como a testosterona. Se o fígado está sobrecarregado ou funcionando abaixo do ideal, o que ocorre com frequência em quadros de desidratação crônica, o equilíbrio hormonal fica comprometido. O corpo passa a converter parte da testosterona em outros hormônios menos desejáveis, como o estradiol. Isso pode resultar em sintomas como cansaço, perda de massa muscular, dificuldade de concentração e até queda da libido. Ou seja, não é só a idade que afeta seus níveis hormonais, é também o quanto de água você dá ao seu corpo todos os dias. E tem mais um ponto que vale destacar. Quando o corpo está desidratado, o estresse fisiológico aumenta. Como já falamos, o cortisol, hormônio do estresse, sobe. E ele é um antagonista direto da testosterona. Quanto mais cortisol no seu sistema, menos espaço para que a testosterona atue plenamente. É como uma balança. Quando um lado sobe, o outro tende a cair. Isso explica por que muitos homens acima de 50 relatam queda de energia, disposição e vigor, mesmo sem nenhuma doença aparente. A raiz do problema, muitas vezes, está em hábitos negligenciados, como simplesmente não beber água o suficiente ao longo do dia. Se você quer preservar sua vitalidade,
fortalecer seus músculos, proteger sua saúde sexual e manter sua autoestima em alta, a água deve ser uma aliada constante. Não se trata de uma solução milagrosa, mas de uma base sólida. A testosterona não depende apenas de suplementos ou medicamentos, ela depende, antes de tudo, de um corpo funcionando bem. E para isso, a hidratação é essencial. Mas atenção, não basta tomar 2 copos de água de uma vez só e achar que está tudo resolvido. A forma como você bebe água ao longo do dia faz toda a diferença. Um erro muito comum que vejo é o homem perceber que está bebendo pouca água e, de repente, tentar compensar tomando 1 litro de uma vez só. Parece lógico, mas não funciona assim. O corpo não armazena água como um reservatório, ele usa o que precisa no momento e elimina o excesso. Ou seja, se você exagera de uma vez só, acaba urinando logo depois. E seu corpo continua operando em déficit. O segredo está na constância, não na quantidade isolada. Para homens acima de 50, o ideal é beber pequenas porções de água ao longo do dia, de preferência em horários que favorecem a absorção e o funcionamento dos órgãos. Beber água logo ao acordar é um excelente começo. Durante a noite, você perde líquidos pela respiração e pelo suor, mesmo que não perceba. Repor essa água logo de manhã ajuda a ativar o metabolismo, melhora a circulação e dá um impulso natural à sua energia. Outro momento estratégico é cerca de 30 minutos antes das refeições. Isso ajuda na digestão e evita que o corpo confunda sede com fome, algo muito comum e que pode contribuir para o ganho de peso e para a elevação da glicose. Já durante as refeições, a orientação é moderação. Muita água nesse momento pode diluir os sucos digestivos e atrapalhar a absorção dos nutrientes. Homens que fazem atividade física, mesmo que leve, precisam redobrar a atenção. A perda de líquidos pelo suor, especialmente em caminhadas ao ar livre ou tarefas domésticas mais pesadas, pode ser significativa. E muitas vezes essa perda não é reposta. O resultado é aquele cansaço inexplicável no fim do dia ou aquela dor de cabeça que aparece sem motivo claro. Se você sente isso com frequência, experimente observar o quanto está bebendo e como está distribuindo essa ingestão ao longo das horas. O corpo precisa de regularidade. Assim como você não comeria 3 pratos enormes em um único momento do dia, também não deveria consumir toda a água de uma só vez. A qualidade da água também importa. Sempre que possível, prefira água filtrada ou mineral, sem aditivos ou sabores artificiais. Bebidas como refrigerantes, sucos industrializados e até café em excesso não substituem a hidratação. Na verdade, podem até contribuir para a desidratação. O ideal é manter uma garrafa por perto, com medidas visíveis, e criar o hábito de pequenos goles frequentes. Isso parece simples demais, mas no corpo masculino maduro, a constância é o que sustenta os bons resultados. Agora que você já entende o porquê e o como, vamos montar juntos um plano prático de hidratação adaptado à sua rotina. Agora que você compreende a importância da hidratação e como ela afeta praticamente todos os aspectos da sua saúde, o próximo passo é transformar esse conhecimento em prática diária. E a boa notícia é que não precisa ser complicado. Um plano de hidratação eficiente começa com autoconhecimento, entender sua rotina, seus horários e seus hábitos já estabelecidos. Se você é daqueles que acorda cedo, por exemplo, programe-se para beber entre 300 a 500 ml de água logo pela manhã, ainda em jejum. Isso ajuda o corpo a ligar os motores com mais eficiência, ativando o metabolismo, melhorando a circulação e auxiliando na digestão do café da manhã. Ao longo do dia, o ideal é distribuir a ingestão de água de forma equilibrada. Um bom ponto de partida é pensar em cerca de 200 ml a cada hora ou hora e meia. Isso evita sobrecarga nos rins e garante uma hidratação constante, sem extremos. Se você trabalha sentado por longos períodos, mantenha uma garrafa sempre à vista. A visibilidade funciona como lembrete natural. Já se você passa mais tempo fora de casa, leve uma garrafinha na mochila ou no carro. O importante é tornar o acesso à água algo fácil, automático, quase como escovar os dentes. Pequenas anotações no celular ou alarmes discretos também ajudam nos primeiros dias até que o hábito se consolide. Em dias mais quentes ou durante atividades físicas, é importante ajustar a quantidade para compensar a perda de líquidos. Uma boa dica é observar a cor da urina. Quanto mais clara, melhor o nível de hidratação. E se você costuma suar muito, incluir uma pitada de sal natural ou água de coco de vez em quando pode ajudar na reposição de eletrólitos, sem exageros. Lembre-se, hidratação não é só sobre quantidade, mas também sobre equilíbrio. Outro ponto essencial é evitar o consumo excessivo de bebidas que desidratam, como café em excesso ou álcool. Se beber um vinho ou uma cerveja à noite, compense com água antes e depois.
Com o tempo, você vai perceber que esse simples hábito traz reflexos muito além da sede. Mais energia, melhora no sono, melhor controle da glicose, menos dores de cabeça, raciocínio mais claro. É um efeito dominó positivo que começa com uma decisão pequena e consistente. E a melhor parte é que esse plano pode e deve ser adaptado ao seu estilo de vida. Não precisa seguir regras rígidas, mas sim cultivar um ritmo que funcione para o seu corpo. A hidratação deixa de ser obrigação e passa a ser autocuidado inteligente. E isso, para um homem que quer envelhecer com saúde e autonomia, faz toda a diferença. Você não precisa aceitar o cansaço, a glicose alta ou o medo do diabetes como parte natural do envelhecimento. Seu corpo tem uma sabedoria incrível e muitas vezes tudo o que ele precisa é de água no momento certo. O que vimos hoje mostra que decisões simples, como manter-se hidratado de forma consistente, têm um impacto profundo na sua energia, na sua circulação e até na sua testosterona. Comente aqui o que mais te surpreendeu, compartilhe este vídeo com outros homens da sua idade e se inscreva para continuar entendendo como funciona o seu corpo. Seus melhores anos não ficaram para trás. Eles são sustentados por um melhor entendimento do seu corpo. E tudo pode começar com um copo d'água.